Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão mais um vídeo maravilhoso pra quem? Pra você, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre derivação prefixal e sufixal. A derivação, a palavra vem da outra, né? Então esse conteúdo é muito importante, cara. Você fica comigo que você vai entender de um jeito muito prático, beleza? Ó, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nada no canal Português Fácil. Vídeo sempre aí de segunda e quarta-feira às 19 horas. Essa semana, excepcionalmente, saiu um vídeo ontem, terça-feira, beleza? Mas toda segunda, toda quarta a gente tá aqui às 19 horas. Fechou? E ó, aproveitando, vai pro meu Instagram também, @Thiago_Buranello, para conferir lá todas as dicas que eu acabo colocando ali em posts, reels, tá? Ou fotozinhas do vídeo, explicações de história para você. Beleza? Bora começar então o vídeo de hoje? 2, 3, já? Valendo! Galera, então nós vamos falar então sobre formação de palavras. Nós começamos a falar sobre esse assunto no último vídeo, aí agora nós vamos dar continuidade, tá? Bom, formação de palavras, nós estamos estudando o quê? Nós temos pedacinhos das palavras que nós conhecemos como morfemas, tudo bem? Bom, e aí nós vimos que nós temos o radical, tá? Que é a parte que não muda quando a palavra vai tendo alterações, mas ela não muda o radical. E aí eu tenho um prefixo, que é quando a parte vem da frente, e eu tenho o sufixo. Então, por exemplo, achocolatado, né? Esse A ali da frente é o meu prefixo e esse ado é o meu sufixo. E aí agora nós vamos estudar o quê? Um tipo de derivação, tá? Como que vai acontecer esse tipo de derivação? Ele tem a ver com o prefixo e o sufixo, tá? Só que nós vamos dar um nome um pouquinho diferente. Então nós vamos dar, por exemplo, o nome derivação prefixal e sufixal. Então vamos na tela aqui para entender melhor? Galera, ó, então, derivação. Então nós vamos estudar as mudanças na palavra, tá? Eu tenho a palavra e eu vou provocando mudanças nela. Pô, derivação prefixal, o que será que é, hein? O que será que é? Ah, é quando eu vou acrescentar um prefixo. É isso, não tem segredo. Então, por exemplo, eu pego a seguinte palavra, ó, a palavra próprio, por exemplo. Beleza? A palavra próprio. Aí eu vou lá e coloco assim, ó, impróprio. Opa, o que aconteceu? Eu acrescentei aqui um prefixo. É isso. Então, eu tenho, nesse caso, uma derivação prefixal. Por exemplo, outra, eu tenho a palavra solo, tá? Eu vou lá e coloco assim, ó, que tá ficando terrível. Eu vou lá e coloco assim, ó, subsolo. Eu acrescentei um prefixo, então eu digo, se eu acrescentei um prefixo, eu vou dizer que é uma derivação prefixal. É isso. Simples assim, muito fácil, tá? Pô, e a sufixal? Quer dizer que eu vou acrescentar um sufixo. Então, vamos para alguns exemplos? Por exemplo, se eu coloco assim, ó, triste, tá? Eu vou lá e coloco mente, tá? Tristemente, tá? Eu acrescentei um sufixo, então derivação sufixal. Outro, eu coloco um mal, tá? Eu vou lá e coloco dade, maldade, hein? Opa, coloquei um sufixo, então derivação sufixal. É muito fácil, né? Agora, se liga aqui no que eu vou falar agora. Presta bem atençãozinha aqui em mim. Agora, existe a variação prefixal e sufixal. Opa, veja que está grudadinho com E. Eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Significa o quê, meu irmão? Que vai acontecer o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Se ela chama derivação prefixal e sufixal, significa que vai acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, olha só o exemplo que eu vou colocar agora para você. Eu vou colocar aqui feliz, beleza? Tá? E vou colocar um outro radical aqui, igual. Beleza? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Eu posso colocar, então, infelizmente. Eu posso colocar, que ficou bem feio aqui, ó. Eu posso colocar desigualdade, né? Desigualdade social. Então, infelizmente e desigualdade. O que está acontecendo? Por que eu chamo de prefixal e sufixal?
Porque eu tenho o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. É isso. E aí você já está vendo aí embaixo um outro nome, parasintética. O que é isso? Parasintética, eu vou colocar alguns exemplos aqui e aí já a gente vai fechar esse raciocínio dessa tela. Por exemplo, ó, eu tenho aqui pobre, né? Na verdade, o radical seria até o R, o Rzinho, né? E o magro. Então, ó, e se eu colocasse assim, ó, empobrecer, tá? E se eu colocasse magro não dá, né? Eu preciso tirar aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui bonitinho. Nossa, mãe do céu. Vamos diminuir essa borrachinha. Ó. E é só magro, né? Só o radicalzinho. Agora vamos colocar ele verdinho. Ó. Eu vou colocar. Nossa, mãe do céu. Isso tá bonito, hein? Ó. Emagrecer. Agora sim. Ó lá. Empobrecer, emagrecer. Beleza? Ué, professor, então é prefixal e sufixal também, porque tem um prefixo e um sufixo. Prefixo e um sufixo. Mas por que está chamando de parasintética? E aí eu quero que você preste bem atenção aqui em mim. Ó, a diferença é que na prefixal e sufixal, mesmo que eu resolva tirar o prefixo, a palavra continua existindo. Ou eu quis tirar o sufixo, a palavra continua existindo. Então grava isso. Na derivação prefixal e sufixal, mesmo que eu tire o prefixo, mesmo que eu tire o sufixo, a palavra ainda existe. Opa, então significa o quê? Que na parasintética, se eu tirar o prefixo ou se eu tirar o sufixo, a palavra não existe. Não existe, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada na tela de novo. Ó, se eu tirar, por exemplo, eu vou circular, tá? Mas se eu tirar o in, vai ficar felizmente. Felizmente. Olha lá, a palavra existe. Agora, se eu tirar um mente, vai ficar infeliz. Ainda existe. E a mesma coisa acontece com a outra palavra. Ó, desigual ou igualdade. Igualdade. Existe. Agora, se eu tirar, por exemplo, vamos olhar na parasintética. Se eu tirar o em, pobrecer, não existe pobrecer. Não existe pobrecer, né? Não existe também, se eu tirar esse ser, não existe em pobre. Não existe isso. Aqui não existe se eu tirar o e, emagrecer. Ah, eu preciso emagrecer, menina. Não, menina, eu preciso emagrecer. Não, não existe. Tá? Ou não existe só o emagre. Emagre, não existe. Tá? Então a diferença de uma para outra é que, na prefixal e sufixal, se você tirar alguns, a palavra ainda existe. Obviamente muda a derivação, né? Se eu colocar só felizmente, aí eu só acrescentei o sufixo, né? Mas é isso, essa é a diferença então. Agora dá uma olhada aqui embaixo, ó, nas duas últimas. O que é derivação regressiva e derivação imprópria? Ó, vamos estudar sempre de duplinha. O nome diz muito já. Quando você vai estudar uma coisa, você tem que pensar muito no que o nome está dizendo para você. Ó, regressiva, regredir. Ah, eu tô aprendendo. Nossa, eu tô nadando pra caramba, tô fazendo natação. Eu tô arregaçando. Ah, agora eu comecei a piorar. Quer dizer que você está regredindo. Tá? Então você está diminuindo o seu desempenho. Então, por exemplo, derivação regressiva é quando você faz, por exemplo, assim, ó. Vamos pegar a palavra estudar. Estudar é um verbo. Eu estudo, nós estudamos, ele estuda, eu estudarei. Então, estudar é um verbo. Só que aí eu vou e transformo esse verbo numa outra palavra, que é um substantivo. O que é um substantivo? É um nome. E vou lá, coloco estudo. Veja que, só que agora eu não estou falando de estudo no sentido de que eu estudo. Eu estou falando, por exemplo, no sentido de o estudo é importante para a sociedade. Viu? Eu não estou falando eu estudo todas as manhãs do verbo estudar. Eu estou falando o estudo é importante para a sociedade. Ou outra, ó, jantar. Eu janto, nós jantamos, eu jantarei na sua casa, tá? Jantar. Beleza? Só que agora eu vou lá e falo assim, ó. A janta, ó, janta. A janta vai ser lá em casa, a janta.
Então, eu transformei o verbo num substantivo. Perceba que eu diminuí a palavra, ela regrediu. Então, derivação regressiva. É isso. Ou seja, houve uma diminuição. Beleza? Regressiva diminuição. Agora, o que é uma derivação imprópria? É quando a palavra ela muda de família. Então, por exemplo, ó, deixa eu pensar aqui, ó. Vamos pegar um verbo de novo, ó. Falar é verbo, não é? Ó, é importante falar. Ah, mas também é importante ouvir. Então, falar é verbo. É importante falar. Eu tô falando, nossa, que eu tô falando falar com a mão na orelha. Que loucura, né? É importante. Eu tava pensando. É importante falar. Mas também é importante saber ouvir, tá? Então, esse falar é um verbo, beleza? Só que daí eu vou lá e escrevo uma frase, por exemplo, assim, ó. Seu falar era misterioso. Seu falar. Agora eu não estou falando do verbo falar. Eu estou usando como um nome. É como se eu dissesse seu jeito era misterioso. Certo? Como se eu dissesse sua boca, era misteriosa. Só que eu falei o seu falar. Ou seja, agora, por que é impróprio então? Porque antes eu estava usando como um verbo, agora eu estou usando como um substantivo. Ah, professor, mas por que não é regressiva? É porque a palavra não diminuiu. Porque, ó, aqui, ó, vamos colocar de outra cor, tá? Perceba o seguinte. Aqui eu tinha um verbo e ele virou um substantivo. Só que a palavra diminuiu, ó. Estudar, virou o estudo. Ele diminuiu a palavra. Aqui não. Aqui tá falar e aqui tá falar. Só que a diferença é que numa frase eu vou usar como verbo, aqui numa outra eu vou usar como um nome. E aí, então, é uma derivação imprópria. Imprópria. Não quer dizer que o uso está errado, tá? É só o nome que eles deram para derivação. Fechou? Maravilha? É isso aí, meu amigo e minha amiga. Espero que você tenha gostado. Se ficou uma dúvida, deixe seu comentário. Se você gostou, deixe o comentário também. Se você não gostou, não deixa nada. Não deixa nada. Dá o like. Porque se der dislike, o dedinho vai bater na quina, vai ficar roxo, vai gangrenar, vai perder o pé, vai... Tá? Dislike não pode, só o like. Beleza? E eu vejo você no meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!